Um bom dia a todos presentes nessa Casa de Lei. Um dia especial, né, porque eu tenho a honra de estar aqui nesse dia sobre a presidência do meu nobre vereador e querido amigo de bom caminho, Cleilton. Em seu nome eu cumprimento a todos os nobres, a todos os vereadores, todos os meus amigos. E, de forma especial, aproveitando o ensejo, né, do Dia Mundial da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher, parabenizo a todas as mulheres, de forma especial minha esposa, professora Anne Pereira dos Santos Carvalho, e ela fez questão de pedir o nome Carvalho no nome dela, porque achava muito importante agregar o meu nome ao dela por conta do nome que eu tinha, quando a gente oficializou a nossa junção, né? E isso é muito importante para mim. E sobre as mulheres que trabalham nessa casa, Núbia, minha querida amiga de longa data, e minha prima querida, Sinatra, né, que desempenha um trabalho fantástico, pessoa que eu admiro muito, e assim a elas eu agrego, né, as congratulações a todas as mulheres presentes nessa casa. Inclusive o sindicato, né, também, as mulheres do sindicato, o Sintego, que está aqui hoje presente, o sindicato que representa a minha categoria. Mas o pedido de fala sobre que trouxe a gente aqui a essa casa, é como eu sempre faço desde 97, a primeira vez que eu falei nessa Casa de Leis em Quirinópolis foi em 1997, sobre a bacia do Ribeirão das Pedras. E depois, de formas sucessivas, a cada 5, 3 anos, eu sempre peço, né, nesse período, que é o Dia Mundial da Água, para a gente estar elencando e levantando considerações e questões a respeito do uso, né, que a nossa sociedade, no sentido geral e amplo, tem feito sobre a água, né, o uso que a gente faz da água. Porque a sociedade humana ela é uma sociedade pautada na condição de comodismo, né? Se acomoda e não questiona as considerações amplas que precisam ser elencadas para que a gente possa transformar a nossa sociedade. E o meio ambiente, ele é a base para tudo, né? E o recurso hídrico, a água, de forma incomensurável, é fundamental em tudo. Todas as atividades nossas, todas as ações que a gente desenvolve, a gente tem dependência do recurso hídrico, da água. Haja vista que o nosso município ficou travado o desenvolvimento e nós perdemos 10 anos aí de desenvolvimento, que foi alavancado pela vinda do setor sucroenergético, né, das usinas, que foi mal aproveitado, né, porque devia ter sido mais amplamente aproveitado com relação a utilizar essas demandas para trazer, né, benefícios também para a sociedade, inclusive com projetos de abatimento ambiental dos valores que foram investidos nas usinas e que esse valor foi aplicado lá em Goiânia. As usinas estão aqui, o valor destinado para recomposição ambiental não foi investido em nossa cidade, foi lá para Goiânia, porque a gente não tinha unidade de conservação, né? Não tinha nenhuma área destinada para a preservação ambiental. Então, quando a gente foi para o meio ambiente, a gente deixou um legado ambiental para o município, que foi o tombamento da unidade de conservação Serra da Fortaleza, que, inclusive, eu gostaria, se algum de vocês não conhecem, o vereador Cleilton esteve lá comigo, inclusive, antes, né, da campanha, mais umas 3 vezes para a gente desenvolver o projeto, né, que está aqui em minha mão. Não pode ser um projeto só de teoria, tá? Um projeto somente de papel, para falar que tem, para agregar valores com relação ao uso, né, ou aos benefícios que podem ser advindos com relação a que isso pode trazer para a nossa comunidade, né? Tem que ser colocado em prática, é lei. Aí eu estou à disposição para que qualquer um de vocês, vereadores, que não tenham conhecimento, não conhecem a importância lá da área,
né, ou nunca visitou a área, para que a gente possa fazer uma visita lá, para vocês verdadeiramente compreenderem a demanda e a necessidade urgente que tem disso. Para vocês terem uma ideia, é o único lugar da cidade, e olha que eu conheço tudo, hein, todas as regiões rurais, que tem água cristalina do Fortaleza. É como devia ser todas as águas, inclusive a do Ribeirão das Pedras. Você deveria olhar na água e ver os peixes nadando na água. E o que a nossa sociedade vê? Você passa lá na ponte agora, a turbidez dela está tanto que você nem enxerga, né, a clarividência da água. É um rio, devido ao seu porte e ao seu nível e às suas correntezas, que teve o dourado, o salmão brasileiro. O dourado já frequentou essas águas aí, ó. Já foi pescado aí, que tem depoimento de pessoas que moram na região que pescou o peixe dourado. Era a área de repovoamento e de reprodução do dourado. O dourado desapareceu dali, não tem mais. Então, a gente precisa ter ideia, né, com relação a essas condições, e saber que essa lei existe, uma lei que cria a unidade de conservação da área de proteção ambiental municipal Bacia do Ribeirão das Pedras. E essa lei, ela ainda agregou e elevou o status de Quirinópolis para receber o ICMS ecológico. Não pesquisei, mas eu creio, pelo o conhecimento parco que eu tenho sobre a questão, quando a gente criou, a gente recebia algo em torno de 170, 150 mil por mês, que esse dinheiro vem agregado ao coíndice do município, que o município tem direito ao ICMS do Estado. Vem esse valor a mais. E esse valor ele vem para o município, e o prefeito pode dar a destinação que ele quiser para o uso desse recurso. E aí é onde a gente tem que fazer os questionamentos, né, do uso desse recurso. Porque quando a gente criou a unidade de conservação, a gente destinou o conselho como deliberativo, Conselho do Meio Ambiente, Municipal do Meio Ambiente, para gerir essas verbas, e destinou a conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que tem a conta, que é onde deve ir os valores que são destinados quando ocorrem multas no município. E esse recurso ele tem que necessariamente ser utilizado para preservação e recomposição ambiental. E nós estamos falando de quando foi criada essa lei? Da unidade de conservação e da APA. Já tem 1 ano a da APA, da unidade de conservação já está fazendo 6 anos. E o que o município fez ou aplicou para a preservação ambiental? Na bacia do Ribeirão das Pedras, ou que seja aqui nas bacias urbanas que a gente tem, que são áreas que destinam água para o Ribeirão das Pedras. Quanto foi aplicado? Quanto foi utilizado? Nada. E não é por falta da gente ir lá e cobrar, não. O dinheiro está guardado. O dinheiro está ali para ser usado. Cadê o projeto? Cadê algo? Cadê algo para poder fazer o uso desse recurso e preservar o bem maior que a gente tem, que é o meio ambiente, gente? Não tem. A única coisa que pode ser tão importante quanto o meio ambiente, que eu tenho entendimento e conhecimento, é a busca que a gente tem diária para melhorar a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque a gente convive com isso diariamente. A gente respira, a gente alimenta, a gente retira o nosso sustento. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, cara, porque eu estou cansado. Eu estou cansado. A minha vontade é dar um murro aqui nessa mesa e partir ela em duas. Do tanto que eu estou esgotado já de vir nessa casa de lei, com todo respeito a todos que estão aqui, e falar, desde 97 eu falo isso, gente. E as pessoas só lembram que a água é importante quando falta água na sua casa. As pessoas só lembram que a energia é importante quando falta energia na sua casa. Mas não lembra que entregou a CELG a preço de banana. E quando era o serviço prestado para a CELG, que era uma empresa pública, que tinha que prestar conta de sua publicidade para a comunidade, para todo mundo, o serviço era bem menos ruim do que a gente tem agora.
E para que serviu essa privatização? Qualidade de serviço não é, né? E aí a gente está falando disso por quê? Porque tem a água aí. A concessão da Saneago já venceu. O município tem que se atentar com o uso. Foi por isso que a gente criou e pensou na APA do Ribeirão das Pedras também. Porque precisa ser feito algo com relação à prestação de serviço da Saneago. E eu conheço os meninos, fui parceiro deles, e é um dos grandes parceiros ambientais que eu tenho, porque se eu preciso, Gustavo, plantar árvores em qualquer calçada de Quirinópolis, eu vou lá, bato na porta do Hugo, você me empresta a maquita e o pessoal seu para furar para a minha calçada, Hugo? Ele vai lá na hora e fura. Não preciso fazer protocolo, não preciso nada, ele vai para mim e fura, porque ele sabe quem sou eu. Ele vai lá e faz, e presta o serviço. Então, são pessoas que estão aí trabalhando, correndo atrás. Agora, o que a gente precisa pensar é que a Saneago tem, em média, por baixo, pode ir lá, questionar lá, de lucro líquido, em nosso município, algo em torno de 1.700.000 a 2 milhões por mês, líquido, livre. E para onde está indo esse recurso? Vai para Goiânia. E o restante, vai para onde? Se eu falar aqui, eu corro o risco de ser preso. Eu não posso falar aqui. É pouco dinheiro, nobre presidente de hoje. É algo em torno de 2 milhões, gente, mensais. Vamos pensar isso num ano. Imagina o que a gente não poderia estar aplicando com a porcentagem mínima disso aí para a preservação da nossa bacia do Ribeirão das Pedras. E aí, quando a gente usou, esgotou, destruiu, acabou com ela, o que a gente pensou em primeira instância? Abandonar a captação que tem aqui e construir outra captação, lá no São Francisco, mais distante, mais longe, mais onerosa. Ah, onerosa! Recursos, dinheiro, projetos, né? Políticos, que deveriam exercer a política como ela foi criada, como nobre arte, lá na filosofia antiga, pelo bem coletivo e para ordenar as questões sociais. Essa é a função da política enquanto ciência, fantástica. Mas o que a gente faz da política? A gente se apropria dela, usa como benefício próprio e a troco de cargos e migalhas para ficar expropriando a sociedade e transformando a sociedade num ser alienante, porque não leva até ela os benefícios reais que precisam chegar até ela, principalmente com relação à educação. Educação e meio ambiente. Não tem outra saída, não tem outra questão. E aí, Marquinho, meu querido amigo, você tem uma cisterna dentro da sua casa. Você coleta a água dela, você dá toda a manutenção para ela, todo o cuidado, você analisa a água direto, a sua cisterna deu problema. Você vai confiar na água da cisterna que vem 3 ou 4 quadras, pode ser do seu irmão, do seu amigo, você vai ter a mesma confiança? Nós precisamos gerenciar a nossa cisterna. A serra que está aí, a caixa d'água disso tudo. Tem um confinamento em cima da serra ali, monstro, fantástico, ICM, emprego, tudo para o município, mas precisa ser pensado de onde eles estão. Ele está lá no topo da serra, não tem água corrente lá, ele está usando água da onde? Para dessedentar aqueles animais. Sabe que um boi, em média aí, 350 a 400 quilos, consome de água por dia, 30 a 45 litros de água por dia. Para você ter 1 quilo de carne na sua mesa para você comer, por aquele quilo de carne, foi demandado, Oscar, foi embora 3 mil litros de água, por 1 quilo de carne no seu prato, seja ela moída, seja de primeira, de segunda ou de terceira. 3 mil litros d'água foram embora. O agro consome 70%, Cassim, dos recursos, né, de água doce que existe disponível. 10% são os setores industriais, as indústrias, e 10% para nós. Sobra para toda a população e para os animais e para tudo consumir, Oscar. Então a gente precisa pensar, essa questão não é para hoje, é para ontem, já foi. Já foi. Aí muitas pessoas falam, Silvio,
por que você não vem para dentro dessa casa de leis, ou por que você não pleiteia, né, algo? Eu tive dentro de gestão ambiental, e foi uma das de gestão pública, me fez agregar muitos valores enquanto conhecimento, mas eu não tenho predisposição para isso, cara. Eu não tenho. Porque o meu modus operandi é outro. Com todo respeito aos nobres. E o trabalho de vocês é fundamental, é importantíssimo. Trabalho esse que eu respeito demais da conta. Nobre representante da sociedade. Né? Nobres representantes da sociedade, que representa a nobre arte da política, da sociedade, do povo, da polis. Um país nosso que é república. República significa coisa pública. Res do latim e publis, público. Coisa pública. Publicidade. Tem que ser dado. Publicidade. Então é isso. Mais uma vez eu estou aqui, não lembro quantas vezes eu já vim aqui, for para falar para a cabeça, mas eu sei que a primeira foi em 97. Cassim, é chato, Cassim. Eu estou cansado, cara, de plantar árvore e ver as pessoas destruindo. Quando no meio ambiente não ficou uma praça sem ser plantada árvore dentro dessa cidade, não ficou uma avenida, nada sem ser plantado árvore. Quantas árvores tem aí? Vai lá na Leocádio Souza Reis, quantas sobreviveu? Vai nas bacias do Clemência. Teve um dia lá na bacia do Clemência que nós plantamos 8.000 árvores, num dia, 8.000. Com apoio da usina São Francisco e da gestão do então prefeito Dilma Alves, à época. 8.000 árvores foram plantadas lá, com o EG. E essas árvores estão onde? A gente passa lá direto, vê cavalo, vê boi, vê coisa lá dentro, cara. Foi cercada a área. O plano ambiental daquele empreendimento que entrou lá, ele passava a avenida lá dentro, Gustavo. Dentro da unidade de conservação. E se não for, eu não estou dizendo dos outros não, mas se não fosse eu estar lá para olhar e bater de frente com o sistema, porque o sistema imobiliário é só de deputado, de senador. A dona Neidinha, que lutou para pôr um empreendimento dela aqui, ela responde na justiça até hoje, que é uma pessoa comum. Mas esses loteamentos grandes, ninguém responde na justiça, porque é senador, é deputado, é todo um sistema que está por trás. Está aí o Atenas e o Viena aí, ó, que tem processos e problemas, quem mora lá direto, e nunca resolve. O único que tentou resolver foi a gente, quando esteve lá, proibiu de construção de tudo lá, Gustavo, enquanto não ajustasse, enquanto não alinhasse. E as pessoas que vinham, que já estavam com a construção andando, a gente não falou para elas, não construir, construa. Mas você está com ciência que você vai ter que ter uma cisterna na sua casa para você ter serventia de água, e você vai ter que fazer uma fossa seca para você destinar o seu esgoto. E isso era exigido na planta, Marquinhos, da casa que entra lá, era exigido. Tocó. Então, são questões, né, assim, simples, para a gente pensar, para a gente olhar, para a gente valorizar a água muito mais do que ela vem e chega na nossa torneira. Um banho de 10 minutos, de torneira de chuveiro ligado, joga 60 litros de água fora, gente. Minha esposa, eu acho que foi embora. Ah, não, está ali. Ela sabe o que eu estou dizendo, porque a briga que é, até desligar relógio em casa eu desligo. Principalmente quando a minha filha estava tomando banho, eu passava na porta do banheiro, o chuveiro, eu batia, não desligava, eu ia lá no relógio, tum! Parava na hora. É o hábito, Oscar, o hábito, né, ruim que a gente tem, né, de usar as coisas naturais, tudo que vem de recurso do meio ambiente, não dá valor, Faustino. Né, porque está na minha casa, está ali na minha porta, eu daria valor se eu fosse uma nordestina que tinha que andar 5, 15 quilômetros com a lata d'água na cabeça e trazer aquela água para fazer o uso na minha casa. Aí eu daria valor. E as pessoas precisam entender, meu grande irmão de bom caminho, Otto Gleis, que você não paga a água. Ninguém paga a água. A água é inalienável, Oscar.
Você paga, Renato, o tratamento da água e o deslocamento daquela água para ser captada e ser disponível e levada até a sua residência. É isso que você paga. A água, não existe dono de água. A água é um bem comum e universal para todos. Então as pessoas precisam entender isso. Porque eu estou pagando, eu pago uma conta cara, eu vou ligar minha torneira, Faustino, e deixar ali na rua e usar como mangueira hidráulica, né? E deixar a água vazando ali. Aí você vai lá e fala para a pessoa: ô cidadão, não gasta água assim não, é um recurso. Eu estou pagando, eu pago a água. E você olha para ele e fala: você não está pagando a água, você está tomando subsidiado do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, do seu tataraneto e de todos os seus descendentes. E está deixando nada para eles. Nada. E é isso que o sistema faz, infelizmente, com a gente. E nós precisamos ter um mínimo de conhecimento para ter argumentos plausíveis para tentar melhorar toda essa questão à nossa volta. E eu e o Pedra já estamos cansados. A última vez que eu demandei sobre o Pedras, eu só não morri porque, gente, lá dentro de Brasília me protegeu, lá dentro de Brasília. Ameaça de morte, tudo isso, cara. E eu estou aí até hoje, pelejando. E de gente que conhece a gente, cara. E eu fui protegido lá de cima, porque tem pessoas fortes e grandes também que sabem da luta e conhecem a luta da gente, da mesma forma que existe o equilíbrio do yin e yang. Por isso que você tem que ser uma pessoa de bom caminho. Minha esposa já cansou de falar, né? Larga, deixa, Silvio, não mexe com isso mais não, você já contribuiu demais. Deixa, para com isso. Mas quem é ativista, quem é da veia voluntária, quem gosta da sociedade, quem gosta de pelear, e quem tem filho, né? E quer ser para o seu filho muito mais do que recursos financeiros, você tem que ser um ideal para o seu filho, não desiste. Não desiste. E o ano que vem vocês vão me ver estar aqui de novo, sempre nessa época. Dia Mundial da Água, 22 de março. Foi criado e elencado pela ONU em 1970, para poder, né, as pessoas entender e discutir essa questão do uso dos recursos hídricos, do uso que nossa sociedade humana faz para a água. E isso é muito importante, porque no seu relógio, no seu celular, na roupa que você veste, na beca que vocês usam aí, o terno, tudo isso demanda recurso para ser feito. O calçado que você usa, a saliva que eu estou dizendo, meu corpo é 70% de água. A terra é 70% de água. Então não tem como, nada vive sem água. Nada sobrevive sem água. Quem tem terra, seja ela o tamanho que for, o recurso mais importante que vai existir daqui 20, 30 anos, vai ser uma nascente preservada. Vai valer muito mais do que carro, do que ouro, do que petróleo, do que tudo. A continuar a forma de desenvolvimento como nós estamos indo. E as pessoas não se antenando quanto a isso e não contribuindo, né, o mínimo que seja na tua casa, no seu dia a dia, para melhorar o todo. E a resposta e a saída está nas ações da gente, cara, diário. Na minha casa eu faço compostagem do material, o resto de comida não vai todo para ali, é briga com a minha esposa todo dia também, porque incomoda, né, incômodo. Por ela joga, mulher não gosta disso, joga fora, mas eu faço a separação do meu material do lixo. Eu tenho um uso comedido da água, o único uso que eu não tenho comedido com a água é para ingerir, Cleilton. E aí fica uma dica para o Dia das Mulheres e para as mulheres aí. A água é a maior parceira de vocês. Vocês provêm vida porque um invólucro de água dentro de vocês alimenta por 9 meses um ser vivo. É água. Vocês são a essência da natureza humana. Provém vida. Então bebam muita água. E além de beber a água, para dessedentar o seu corpo, faça uso daquela água para alimentar as suas ideias e os seus questionamentos quanto da onde esse recurso vem, quanto ele é importante para você.
Né? Se a natureza feminina fosse a natureza dominante de todo mundo, de toda a nossa sociedade, eu acho que a gente teria menos guerra. Teria mais discussões, né? Porque mulher fala, mas bem menos guerra. Porque a mulher, ela é mais afável, né? É mãe. Mas, infelizmente, a natureza que a gente tem é essa que está aí, do paternalismo, do machismo arcaico, que precisa ser combatido, e que as mulheres precisam andar de pé de igualdade com relação ao homem. A única coisa que a mulher nunca vai ter como homem, e isso vem de questões biológicas, é o embate físico, a força física. Isso não vai ter jeito, mas no resto, de resto, a mulher precisa assumir o seu protagonismo, precisa entender que ela é parte essencial da vida, da natureza, e que ela é fundamental para ajudar a cuidar das nossas ações enquanto sociedade, não só na política. Eu agradeço demais, mais uma vez, o espaço. Trouxe as leis para mostrar que não é falácia, tá? Vem recurso para isso e muito. A partir da criação da APA, o nível de handicap de Quirinópolis dentro do acréscimo do ICMS ecológico elevou. Eu acho que hoje o município deve estar pegando em uns parques 250 mil por mês. E a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. Meu vereador já questionou várias vezes. E a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. Tem que sorrir, né? Mas é isso. E a gente tem que entender, cobrar, agir e pedir com que esses recursos voltem para a nossa sociedade e sejam aplicados na nossa cisterna, na nossa bacia no Ribeirão das Pedras. Que o Zé Lucas, né, que está assumindo o meio ambiente aí, que para mim é bom demais, porque é sinal que todo o meu empenho, todo o meu trabalho, toda a minha luta voluntária vale a pena, porque o Zé Lucas é um discípulo da gente, desde pequenininho, sempre acompanhou nossa luta. E hoje vê ele aí vergando o meio ambiente, né, e agradecendo os préstimos que foi feito pela Solange também. Né, mas vendo o Zé Lucas agora, é sinal que algo está valendo a pena, que algo está acontecendo. Né? Ele vai exercer o domínio dele, a forma dele, e eu vou estar contribuindo da mesma forma como sempre fiz. Com todos. Sempre fiz. Sempre bati na porta do secretário de Meio Ambiente que está lá e falei, eu estou à sua disposição. Quanto você quer por isso, Silvio? Nada. Nada, cara. Eu não quero nada. Eu quero deixar. Eu quero fazer, eu quero contribuir, eu quero ser vida. E é isso. A natureza precisa disso. Desse valor, desse respeito. A água precisa disso. O Ribeirão das Pedras precisa disso. A Serra da Fortaleza precisa disso. E a nossa sociedade precisa entender o seu papel. Política não é politicagem. Política é ciência para atender a demanda do cidadão. Política não é cargos de conluio. Política é para exercer a nobre arte da ciência para ordenar a sociedade como um todo. E assim ela deve ser feita. Todo ser vivo é um ente político, é um agente político. Eu não gosto de política. Quanto menos você gosta de política, quanto mais você acha que o político não te representa, mais você vai estar sendo representado por aqueles que não têm a demanda verdadeira de trabalhar pela sociedade como um todo. Então a gente precisa entender esse papel. Cleilton, obrigado. Faustino, abraço. Núbia, meu respeito. Alex, meu apreço. Cassim, um jogo de futebol. Paulinho, meu querido amigo, Paulinho da usina, um forte abraço. Homestead, vamos amarrar uma árvore aí, não derrubar mais. Nobre Renato, cara, meu parceiro. Esse cara, quando trabalhou no meio ambiente, quando eu trabalhei no meio ambiente, que eu precisava arrumar qualquer coisa lá, que eu ia, ele falava, Silvio, você não precisa nem fazer orçamento, vai lá e manda arrumar. Porque com você eu sei que vai ser prego virada de ponta batida, ou não é, Renato? A você o meu respeito. Gustavo,
Não vou dar trombada mais em você no futebol, viu, Gustavo? Tocó, honra ser professor lá naquela escola, Tocó. Seu povoado, conte comigo lá como parceiro. Oscar, meu respeito enorme por você, viu, Oscar? Você eu larguei por último, seu canalha. Porque você foi amigo meu de infância, né? De vida, de luta, de apreço, né? Um canalha do bem, óbvio. Meu grande amigo do coração, Marquinho. Esse aqui também, ó, da mesma forma, né, Cleilton. De luta estudantil, né? Então a gente tem história, tem contexto, e a gente tem que fazer isso valer a pena. Porque o que serve é isso aqui, ó. É o olhar para você, não me dizer, eu te admiro e te respeito. O resto tudo vai virar adubo para a natureza e para o meio ambiente. A gente precisa entender e compreender isso, para a gente se tornar verdadeiramente artífices e donos do nosso destino enquanto a gente vive. E vida não é quando você está aqui, não. A vida precisa ir muito além disso, porque ela recicla e segue o ciclo. Numa gota d'água, numa bactéria, numa árvore que decompõe, no solo. E é isso que a gente precisa entender. Viva o Dia Mundial da Água, viva as mulheres. Ana, eu nunca falei isso, né? Sou difícil de falar isso, mas eu te amo, viu? Eu gosto de falar em público assim para mostrar para você a força que eu tenho. Eu reconheço que eu falto muito nesse sentido, mas é isso. E que eu termine dessa forma, né? Com amor, que é o que a natureza mais precisa. Gratidão, vereador. Gratidão, nobres. Ótimo dia para todos.